Pessoal, sou o Giovanni Grisen e nós vamos continuar trabalhando com compiladores, tá? Nós vamos continuar trabalhando então com a análise semântica, mais especificamente, tradução dirigida pela sintaxe, parte 2. Então, na análise semântica, nós vamos iniciar então com ordem de avaliação para as definições dirigidas pela sintaxe. Dentro dessas ordens de avaliação, nós temos então os grafos de dependência, ordenação dos atributos, né, que na verdade ainda estão dentro dos grafos de dependência, as definições dirigidas pela sintaxe S atribuídas, L atribuídas e por fim então os esquemas de tradução dirigida pela sintaxe, tá? SDT. Na última aula nós trabalhamos com definições dirigidas pela sintaxe, tá? E deixamos para a aula de hoje trabalharmos com ordens de avaliação para essas definições dirigidas por sintaxe. Uma forma, então, de realizar essa ordenação de avaliação é por meio do grafo de dependência. Tá? Então, grafos de dependência são uma forma útil para determinar uma ordem de avaliação para as instâncias dos atributos em uma dada árvore de derivação. Então, a gente vai utilizar os grafos de dependência para determinar uma forma de avaliar, ordem de avaliar as instâncias dos atributos em uma determinada árvore de derivação. Então, enquanto a árvore de derivação anotada mostra os valores dos atributos, assim como nós vimos na última aula, um grafo de dependência ele vai nos ajudar a determinar como esses valores podem ser avaliados. Tá? Qual é a ordem que a gente precisa seguir para avaliar esses valores? Então, um grafo de dependência representa o fluxo de informações entre as instâncias desses atributos e a árvore de derivação. Uma aresta de uma instância de um atributo para outra significa que o valor da primeira é necessário para calcular a segunda. A gente primeiro tem que determinar o valor da primeira aresta para depois determinar o da segunda. Tá? Então, as arestas expressam restrições que são impostas justamente pelas regras semânticas. Então, aqui na direita, no canto inferior, nós podemos observar a nossa árvore de derivação. Tá? Então, E produz E mais T. E aqui nessa árvore, nós podemos observar que já temos junto a cada um dos não terminais o atributo sintetizado. Tá? Então, o grafo de dependência seria essa linha contínua aqui, tá? Onde a gente está observando a dependência dos valores. Tá? Então, o val depende dos valores sintetizados de seus filhos. Tá? Através desse nosso grafo de dependência, a gente pode verificar isso. Para cada nó da árvore de derivação, digamos um nó rotulado pelo símbolo da gramática x, o grafo de dependência possui um nó para cada atributo associado a esse x. Então, aqui nessa árvore de derivação, nós podemos observar que o A produz x. Então, um x é o símbolo não terminal de uma gramática. Tá? E o grafo de dependência, então, ele possui um nó para cada atributo que estiver associado a esse x, a esse símbolo não terminal. Vamos supor que uma regra semântica associada a uma produção P qualquer define o valor do atributo sintetizado A.B em termos do valor de x.c. Tá? Então aqui nós temos a nossa árvore de derivação com o nosso grafo de dependência. Isso indica o quê? Indica que o atributo sintetizado B que pertence a A depende do valor do atributo sintetizado C que pertence a C. Tá? Então, o grafo de dependência aqui está representando uma dependência. A gente precisa primeiro calcular o valor de C para nós termos o valor de B. Ainda é importante destacar que a regra semântica ela ainda pode definir A.B em termos de outros atributos que vão além do x.c, tá? Como, por exemplo, y com o atributo sintetizado D. Neste caso, a gente precisa primeiro definir, primeiro avaliar os atributos C e D para depois conseguir atribuir um valor para o atributo B. Então, vamos supor também que uma regra semântica que está associada a uma produção P qualquer define o valor agora de um atributo herdado, B.C, em termos do valor de um símbolo qualquer, x.A. Tá? Então, o grafo de dependência tem uma aresta de x.A para b.c. Neste exemplo aqui, esse grafo de dependência nos mostra que o atributo herdado C, que pertence a B, está herdando o valor
de um atributo A de x. Tá? Então ele está herdando o valor de um pai. Tá? Então B é filho de x. E nesse outro exemplo aqui é a mesma situação, só que o valor de C, o atributo herdado C, está herdando o valor de um irmão. Tá? Então x nesse caso aqui é irmão de B. Então, continuando a trabalhar com grafos de dependência, nós temos um exemplo aqui, onde nós temos uma produção, E produz E mais T, e nós temos uma regra semântica vinculada a essa produção, onde E.val é igual a E1.val mais T.val. Tá? Então, em todo nó N rotulado com E, com filhos correspondendo ao corpo dessa produção, o atributo sintetizado val em N é calculado usando os valores de val dos dois filhos, rotulados com E1 e T. Tá? Então, aqui nessa regra semântica, a gente pode observar que o valor E, que está na cabeça da produção, possui um atributo sintetizado val, e esse atributo está recebendo o valor do atributo sintetizado val de E, mais o atributo sintetizado val de T. Tá? Então, nesse caso, a gente tem essa situação aqui. A gente tem esse grafo de dependência, tá? Onde nós temos aqui a nossa árvore de derivação e a gente tem o nosso grafo de dependência indicando a dependência. Tá? Então, o E.val, que está aqui na cabeça, que está na raiz, depende dos valores do atributo sintetizado val de E1 e do atributo sintetizado val de T, para que o valor do atributo sintetizado de E possa ser definido, possa ser calculado. Então, para a nossa aula, nós vamos adotar a seguinte convenção, não é regra, tá? É uma convenção simplesmente para facilitar a nossa aula. As arestas da árvore de derivação são arestas pontilhadas. Tá? Então, aqui as arestas da nossa árvore de derivação sempre vão estar representadas dessa maneira aqui. Sempre vão estar representadas com pontilhado. Enquanto as arestas do grafo de dependência são essas linhas sólidas aqui, essas linhas contínuas aqui, essas arestas contínuas. Então, essa árvore de derivação anotada que nós temos aqui, a gente viu ela na aula passada. Tá? Então, essa aqui foi a tradução dirigida por sintaxe que nós vimos na aula passada. Então, nós vamos continuar trabalhando com essa árvore aqui, só que com o conteúdo dessa aula, com o conteúdo da aula atual. Neste exemplo aqui, os nós do grafo de dependência estão representados pelos números de 1 até 9, que correspondem aos atributos da árvore de derivação anotada. Tá? Então, esse número de 1 até 9, eles estão rotulados aqui para determinar em que momento cada um desses atributos deve ser avaliado. Tá? Então, vamos fazer um passo a passo e vamos iniciar agora, então. Por enquanto, a gente tem apenas a árvore de derivação, tá? A gente não tem ainda os atributos, a gente ainda não tem a ordem com que os atributos serão avaliados. Então, neste momento aqui, a gente determinou que o primeiro atributo a ser avaliado vai ser esse daqui, depois esse atributo aqui que vai ser avaliado. Em seguida, esse atributo aqui vai ser avaliado, né? Então aqui já aconteceu uma ação semântica, onde o valor de lexval for levado para o atributo val de f. Depois foi determinado este atributo aqui, a gente resolveu avaliar esse atributo aqui. Depois, o valor de val aqui ele foi herdado para o 5, para a telinha, tá? Então, o 5 aqui foi rotulado que foi o próximo valor a ser avaliado. Depois vai ser avaliado esse valor aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso grafo de dependência, então a gente está determinando a ordem com que os valores vão ser avaliados. Para determinar, então, aqui o valor de t, a gente precisa, além do valor que foi herdado aqui, também precisamos do valor do atributo val. Tá? A gente precisa dos dois valores para determinar o valor aqui do t. Então, o próximo passo é determinar esse valor aqui, essa operação aqui. O próximo passo é avaliar este dado aqui, tá? Este atributo aqui. E, por fim, o passo 9 vai ser para avaliar o atributo val da raiz t. Tá? Então, aqui a gente definiu
a ordem de avaliação para uma definição dirigida por sintaxe. Tá? Então, esse é um exemplo de um grafo de dependência onde nós estamos indicando a ordem com que essa avaliação vai ocorrer. Tá? Então, ainda trabalhando com esse mesmo grafo de dependência, nós podemos observar que os nós 1 e 2 representam o atributo lexval, que está associado às folhas rotuladas com digit. Tá? Então, aqui o rótulo 1 e 2, os valores 1 e 2, estão representando o atributo lexval, que está vinculado ao símbolo digit, ao símbolo terminal digit. Agora, os nós 3 e 4, eles representam o atributo val, que está associado aos dois nós rotulados com f. Tá? Então, 3 e 4 são as outras duas próximas avaliações que a gente vai fazer, né? Onde a gente tem o atributo sintetizado val, que está recebendo o valor do lexval de digit, e mesma coisa aqui para o 4. Tá? Então, seguindo as arestas para o nó 3 a partir de 1 e para o nó 4 a partir de 2, resultam na regra semântica que define fval em termos de digit.lexval. Tá? Então, nesse caso aqui, ó. Então, as arestas aqui que nós estávamos vendo, né, de 3 a partir de 1 e 4 a partir de 2. Então, na verdade, f.val é igual ao valor de digit.lexval, mas a aresta representa dependência e não igualdade. Tá? Então, aqui não é uma igualdade, é uma dependência. Eu dependo do valor de lexval para definir o valor de fval. Então, essa é a ideia. Seguindo, os nós 5 e 6 representam o atributo herdado t', tá? Associado a cada uma das ocorrências do não terminal t'. Então, nós podemos observar aqui os nós 5 e 6, os nós 5 e 6. Tá? Então, eles dependem de um atributo herdado, aqui no caso o val do nó 3 e o val do nó 4. Tá? Então, eles estão herdando esses valores. Então, nesse caso aqui, no caso da aresta 3 para 5, nessa aresta aqui, deve-se a essa regra aqui, onde T1 INH, ou seja, o atributo herdado de T1, recebe o valor do atributo sintetizado de F. Tá? Então, o filho de T que está à direita recebe o valor do filho de T que está à esquerda. Eu estou passando o valor sintetizado de F para o valor herdado de T', tá? Através dessa regra aqui. Agora vemos as arestas para o nó 6, onde a gente parte de 5 para 6 e de 4 para 6, onde o atributo herdado de T' recebe o valor do atributo herdado de T' e o atributo sintetizado de fval. E para avaliar esse nó 6, o que a gente precisa fazer? Precisa multiplicar vezes o valor herdado, então, do nó 5 com o atributo sintetizado, então, do nó 4. Tá? Então, esse atributo herdado, INH, de 6, de T', recebe a multiplicação desses outros dois valores. Por fim, o nó 9 representa o atributo T.val, o atributo sintetizado de T. A aresta nó, a partir do nó 8, do 8 para o 9, deve-se à regra semântica T.val igual a T'.sim, associada à produção 1. Então, o atributo sintetizado de T, chamado val, recebe, então, o valor sincronizado de T, Tá? Então, a gente está repassando o valor aqui do nó 8 para o nó 9. Agora, o grafo de dependência caracteriza, então, as possíveis ordens nas quais podemos avaliar os atributos nos diversos nós da árvore de derivação. Então, a sequência, a ordem com que os atributos vão ser avaliados em uma árvore de derivação. Se o grafo de dependência possuir uma aresta do nó m ao nó n, então o atributo correspondendo a m deve ser avaliado antes de n. Tá? Então, primeiro temos que avaliar o atributo m para depois avaliar o atributo n nesse caso aqui. Tá? Então, a gente tem o atributo herdado C, que pertence a B,
recebendo o valor do atributo sintetizado A de x. Então, primeiro a gente tem que avaliar o valor do atributo sintetizado A para que o valor C possa receber esse valor, para que esse atributo consiga receber o valor de A. Então, primeiro avaliar M para depois avaliar N. Então, tal ordenação incorpora uma ordem linear em um gráfico direcionado e é chamada de ordenação topológica do gráfico. Então, essa ordenação que nós acabamos de ver é chamada de ordenação topológica. Se houver qualquer ciclo no grafo, não haverá uma ordenação topológica, ou seja, não há como avaliar uma definição dirigida por sintaxe nessa árvore de derivação. Então, esse exemplo nós já vimos na aula passada, onde a gente pode observar que aqui na produção, o A.S, o atributo sintetizado de A, ele está dependendo do valor de I de B, do atributo I de B. Só que o atributo I de B depende do valor S de A. Então, aqui a gente tem uma dependência circular. O valor de AS depende do de BI e o BI depende de AS. Então, nesse caso onde nós temos essa dependência circular, não há como a gente ter uma ordenação topológica, né? Não existe ordenação topológica para esse tipo de árvore. Agora, se não houverem ciclos, tá? Se não houverem ciclos, sempre haverá uma ordenação topológica. O grafo de dependência visto acima, visto anteriormente, ele não possui ciclos. Tá? Então, uma ordenação topológica é a ordem em que os nós foram numerados. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 até o 9. Tá? Então, cada aresta no grafo vai de um nó para o outro com um número mais alto, de modo que essa ordem certamente é a ordenação topológica. Tá? Então, nesse exemplo que nós temos aqui, qual é a ordenação topológica? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Mas existem também outras ordenações topológicas, como por exemplo, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, a ordenação topológica ficaria assim, o 1, o 3, aí para o 5, o 2, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá? Então, é uma ordenação diferente, uma outra ordenação topológica. Em uma definição dirigida pela sintaxe, é muito difícil saber se existem árvores de derivação com grafos de dependência onde existem ciclos. Tá? É muito difícil da gente determinar isso. Na prática, as traduções podem ser implementadas usando-se classes de definições dirigidas por sintaxe que garantem uma ordem de avaliação, né? Já que elas não permitem grafos de dependência com ciclos. Tá? Como elas não permitem, então a gente já consegue garantir uma ordem de avaliação. Duas classes podem ser implementadas de forma eficiente em conjunto com os métodos de análise sintática descendente ou análise sintática ascendente. Tá? A primeira classe é definida na seguinte ordem. É uma definição dirigida por sintaxe, S atribuída, se todo atributo é sintetizado. Tá? Então, nós vamos analisar essa primeira classe. Então, a definição dirigida por sintaxe abaixo é um exemplo de uma definição S atribuída. Cada atributo, o atributo sintetizado val de L, de E, de T e de F, é sintetizado. Todos os atributos são sintetizados. Então, é uma definição S atribuída. Quando uma definição dirigida pela sintaxe, ela é S atribuída, podemos avaliar os seus atributos em qualquer ordem ascendente dos nós da árvore de derivação. Tá? Então, de qualquer ordem ascendente, a gente pode avaliar os atributos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui a gente já está trabalhando algumas aulas, né? E muitas vezes é simples avaliar os atributos realizando um caminhamento pós-ordem na árvore de derivação e computando, né, processando os atributos em um nó n, quando o caminhamento deixa n pela última vez. Tá? Então, só para relembrar, o pós-ordem é quando a gente visita primeiro a subárvore que está localizada mais à esquerda, depois mais à direita e depois a raiz. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o que seria o caminhamento pós-ordem? Primeiro nós visitaríamos o C, depois o B, o E, o F, o D
e depois o A, sempre deixando o pai para o fim. Esquerda, como não tem nenhum pela direita, nós vamos para a raiz. Aí depois nós vamos para a esquerda, para a direita, raiz e raiz. Tá? As definições S atribuídas elas podem ser implementadas durante o processo de análise ascendente, juntamente com o processo de análise ascendente, visto que um analisador sintático ascendente corresponde a um caminhamento pós-ordem. Tá? Como ele faz esse caminhamento, o ascendente ele já realiza um caminhamento pós-ordem, nada impede que a gente consiga implementar então as definições S atribuídas juntamente com a análise ascendente. O caminhamento pós-ordem corresponde à ordem em que um dado analisador, que um determinado analisador sintático LR, realiza a redução do corpo da produção para a sua cabeça. Tá? Então, um analisador sintático LR, um analisador ascendente, ele começa a realizar a análise sintática de baixo para cima, das folhas para a raiz. Então, aqui a gente tem um algoritmo em português estruturado, bem alto nível, onde a gente tem, por exemplo, um método definido por post-order, né, onde a gente tem um nodo sendo passado como parâmetro, nodo n. Então, para cada filho C de n, a partir da esquerda, né, porque a gente está fazendo o caminhamento então pós-ordem, então para cada filho que a gente encontrar da esquerda, a esquerda primeiro, a gente vai chamar esse método pós-order, tá, passando esse filho por parâmetro. Então, a gente vai fazendo a avaliação dos atributos associados ao nó n. Tá? Então, a gente vai caminhando no gráfico, vai caminhando no grafo, desculpa, em pós-ordem e vai realizando ao mesmo tempo, tá? Conforme a gente vai caminhando, ao mesmo tempo a gente vai avaliando os atributos do nó n. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia do algoritmo pós-ordem. Relembrando, duas classes serão apresentadas nessa aula e podem ser implementadas de forma eficiente juntamente com os métodos de análise descendente e ascendente. Tá? A primeira delas a gente já viu. Né? Uma definição dirigida pela sintaxe é essa atribuída se todo atributo é sintetizado. Se todos os atributos daquela definição dirigida por sintaxe são sintetizados. Tá? Agora, a segunda classe diz que uma definição dirigida pela sintaxe é L atribuída se tiver atributos sintetizados e atributos herdados. Entre os atributos associados ao corpo de uma produção, as arestas do grafo de dependência podem ser direcionadas da esquerda para a direita, mas não da direita para a esquerda. Daí que a gente tem o L atribuída, o L vem de left, da esquerda para a direita. Então, cada atributo de uma L atribuída precisa ser sintetizado ou então herdado. Tá? Herdado com algumas limitações, né? Com regras onde a gente tem algumas limitações. Quanto aos atributos herdados, vamos supor que exista uma produção onde A produz x1, x2, x3 até o xn, e que exista um atributo herdado xi.a calculado por alguma regra que está associada a essa produção. Então, para cada regra, pode-se usar apenas os atributos herdados associados à cabeça A. Então, aqui nós podemos visualizar, nós podemos observar a árvore de derivação, o grafo de dependência, e aqui, então, a gente tem o atributo sintetizado H, que está vinculado ao símbolo não terminal A, está vinculado à raiz A. Tá? Então, isso aqui é permitido. Tá? Os atributos, então, herdados que são associados à cabeça A. Os atributos herdados ou sintetizados associados às ocorrências dos símbolos x1, x2, x3 até xi-1, não o x, justamente porque eles têm que estar localizados à esquerda do xi. Então, aqui a gente continua com a mesma árvore de derivação, o mesmo grafo de dependência, e aqui a gente pode observar, então, que é válido os atributos herdados e sintetizados que estão à esquerda de I. Tá? E por fim, então, a gente tem os atributos herdados ou sintetizados associados a uma ocorrência do próprio xi, tá? Desde que não existam ciclos em um grafo de dependência formado pelos atributos desse xi.
Tá? Então pode ser os atributos herdados ou sintetizados associados ao próprio xi, desde que não existam ciclos ah, nesse grafo de dependência formado por esses próprios atributos, pelos próprios atributos do xi. E também os atributos herdados ou sintetizados que estão associados à ocorrência do próprio xi, desde que não existam ciclos em um grafo de dependência, formado pelos atributos deste xi. Tá? Então, desde que não existam ciclos, os valores dos atributos herdados ou sintetizados do próprio xi também são permitidos. Então, a definição dirigida pela sintaxe acima, ela é a L atribuída, tá? Mas por quê? Como a gente sabe que ela é L atribuída? Observando, então, essa gramática que está aqui no canto direito superior, nós estamos observando que nós temos atributos sintetizados e também atributos não sintetizados, atributos herdados. Ou seja, ela já não é uma S atribuída, porque S atribuída tem apenas sintetizados. Então, ela é uma L atribuída, considerando algumas regras. Tá? Então vamos verificar se ela realmente é uma L atribuída para os seguintes atributos herdados. Tá? Então a gente tem essa produção aqui e essa regra aqui. Tá? E nós vamos verificar então agora se para essas produções se ela é uma L atribuída. Então a primeira regra define o atributo herdado T e nh, tá? O atributo herdado de T', usando apenas fval, né? O atributo sintetizado val de f, e f aparece à esquerda de T' no corpo da produção. Então, observando o exemplo aqui embaixo, nós podemos verificar que o f, o valor sintetizado, do atributo sintetizado de f, ele está sendo herdado para T'. Tá? Então, T' está recebendo o valor do atributo sintetizado de f. Então, f.val está à esquerda de T'. Tá? Então, a regra confere, tudo ok. Já a regra 2, ela define o que? Ela define que o atributo herdado de T'1, aqui que a gente pode observar no exemplo no nó 6, usando o atributo herdado de T', que nós podemos observar aqui no nodo 5, que está associado então à cabeça do T'1, e também o valor do atributo sintetizado de f, que a gente pode observar aqui no nodo 4. Tá? Então, a multiplicação desses dois valores, o T', o atributo herdado de T' vezes o atributo sintetizado de f, vão gerar o valor, então, para o atributo herdado de T'. Tá? E como a gente pode observar, o f está à esquerda da produção, tá? Está à esquerda do T'1, do nodo que a gente está avaliando, e o T' é cabeça do nodo que a gente está avaliando. Tá? Então está tudo ok aqui também, então nós podemos seguir. Então, como podemos observar de forma simples, as regras usam informações de cima ou da esquerda, conforme exigido pela classe. Então, os atributos restantes são sintetizados. Tá? Nós não temos mais atributos herdados. Com isso, a definição dirigida pela sintaxe é sim L atribuída. Então, qualquer definição dirigida pela sintaxe contendo a produção e as regras semânticas que estão disponíveis aqui embaixo, tá, não é uma L atribuída. Então, a produção que dispara essas regras semânticas aqui não é L atribuída. Tá? Então, essa definição dirigida pela sintaxe não é L atribuída. Então, aqui nós temos a nossa árvore de derivação, nós temos o nosso grafo de dependência. Tá? E o que a gente pode observar aqui é que a primeira regra, o atributo sintetizado S de A, que recebe o atributo sintetizado B de B, é uma regra legítima de uma definição dirigida pela sintaxe S atribuída ou L atribuída. Como a gente está trabalhando apenas com atributos sintetizados, não tem problema. Tá? Então, ela define um atributo sintetizado AS em termos de um atributo em um filho. Tá? Ou seja, um símbolo dentro do corpo de uma produção. Tá? Então, aqui a gente tem um símbolo dentro do corpo de uma produção que está sendo enviado para um atributo sintetizado de A. Tá? Então, aqui não tem nenhum problema. Vamos seguir. A segunda regra, essa regra aqui, ela define que um atributo herdado BI
de modo que a definição dirigida pela sintaxe inteira não pode ser S atribuída. Tá? Como a gente tem então já um atributo herdado, então ela já não é S atribuída. Além disso, embora a regra seja válida, a definição dirigida pela sintaxe não pode ser L atribuída, pois o atributo C de C é usado para ajudar a definir o atributo I de B. E C está à direita de B no corpo da produção. Tá? Então a gente pode observar aqui que o atributo C de C está sendo usado para definir o atributo I de B. Tá? Então, como ele está à direita, ela já não é uma L atribuída. Né? O correto seria estar à esquerda. Tá? Então, como a gente pode observar aqui, o C de C está sendo utilizado, tem um método aqui, uma função, para calcular o valor do atributo herdado de I, só que o I, então, está à esquerda. Então, por isso que essa regra não é válida. Tá? Então, não é L atribuída. Tá? Embora os atributos dos irmãos em uma árvore de derivação possam ser usados nas definições dirigidas pela sintaxe L atribuídas, eles precisam estar do lado esquerdo, tá? E não do lado direito. Então, por isso que não é válido, só para reforçar. Os esquemas de tradução são uma notação complementar para a definição dirigida pela sintaxe. Tá? Então, um esquema de tradução é uma gramática livre de contexto com fragmentos de programa incorporados no corpo das produções. Tá? Então, no corpo das produções, nós já vamos ter alguns fragmentos de programa. Tá? Nós já vamos ter trechos de códigos no próprio corpo da produção. Tá? Então, os fragmentos de programa são chamados de ações semânticas, tá? E podem aparecer em qualquer posição no corpo da produção. Por convenção, tá? As ações aparecem entre chaves e se as chaves fizerem parte do símbolo da gramática, a gente coloca ela entre aspas simples, tá? Somente para diferenciar das chaves normais. Um esquema de tradução ele pode ser implementado construindo-se primeiro uma árvore de derivação e depois executando-se regras semânticas em uma ordem de caminhamento em profundidade da esquerda para a direita, ou seja, durante um caminhamento em pré-ordem. Tá? Então, só para relembrar, pré-ordem a gente visita primeiro a raiz, depois a subárvore da esquerda e a subárvore da direita. Então, para exemplificar, vamos observar essa árvore de derivação aqui. Então, em pré-ordem, a gente visita primeiro a raiz, o A, e depois a subárvore que está na esquerda, o B, e o C. Tá? E depois a gente vai para a raiz de novo, o D, visita a subárvore da esquerda, que é o E, e depois a subárvore da direita, que é o F. Durante a análise, uma ação no corpo da produção ela é executada assim que todos os símbolos da gramática que estiverem à esquerda da ação já tiverem sido casados, tá? Já tiverem sido computados. Então, a implementação de uma definição dirigida pela sintaxe é muito mais simples quando pudermos analisar a gramática de baixo para cima e a definição dirigida pela sintaxe for uma S atribuída. Nesse caso, ela é muito mais simples. Tá? Sim, é provável construir um esquema de tradução em que cada ação seja colocada no fim da produção e executada juntamente com a redução do corpo para a cabeça dessa produção. Tá? Então, dessa maneira, a gente consegue fazer o esquema de tradução, executar o esquema de tradução juntamente com a análise sintática. Tá? Então, os esquemas de tradução com todas as ações nos extremos direito do corpo da produção são chamadas de esquemas de tradução pós-fixados. Então, o esquema de tradução pós-fixado abaixo, que está aqui na direita, ele implementa uma definição dirigida pela sintaxe de uma calculadora de mesa, que está representada aqui na esquerda. Tá? Com uma mudança. A ação para a primeira produção imprime um determinado valor. Tá? Então a gente pode observar aqui que a gente colocou as ações entre chaves, tá? E aqui na primeira produção, na ação semântica da primeira produção, a gente tem uma diferenciação. Nós temos um print onde o valor do atributo sintetizado val de e está sendo impresso. Tá? Então, isso aqui
é uma mudança que a gente tem em relação ao que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Então aqui a gente já tem um detalhe de implementação, tá? Então o esquema de tradução com um detalhe de implementação onde a gente está printando esse valor. As ações restantes são contrapartes exatas das ações semânticas, tá? Então como a gramática é LR e a definição dirigida pela sintaxe é uma S atribuída, só trabalha com atributos sintetizados, essas ações podem ser realizadas corretamente, juntamente com os passos de redução do analisador sintático, tá? Então não tem problema em executar o esquema de tradução juntamente com a análise sintática, nesse caso. Então, uma ação ela pode ser colocada em qualquer posição dentro do corpo da produção. Tá? Em qualquer posição a gente pode colocar uma ação. Ela é executada imediatamente após os símbolos à sua esquerda serem processados. Tá? Então, quando os símbolos à esquerda forem processados, a ação vai ser executada. Tá? Apenas dessa ordem. Tá? Então, assim que tivermos uma produção, B produz X e aqui a gente tem uma ação Y, a ação A é realizada depois de termos conhecido X, se X for um terminal, tá? Se X for um terminal, então logo que a gente conhecer X, ela vai ser executada, ou todos os terminais derivados de X, se X for um não terminal, tá? Se um X for um não terminal, então todos os derivados de x que ocorrem a partir de x precisam ser executados para então o A ser executado, tá? A ação A ser executada. Então, mais precisamente, se a análise for de baixo para cima, das folhas para a raiz, então efetuamos a ação A assim que essa ocorrência de x aparecer no topo da pilha sintática. Tá? Se tiver ali no topo da pilha, a gente vai executar o A. Se a análise for de cima para baixo, tá? Se ela for descendente, então efetuamos a ação A logo antes de tentar expandir a ocorrência de y. Tá? Se y for um não terminal, ou verificamos y na entrada se o y for um terminal. Tá? Então, antes de a gente tentar expandir o y, a gente já executa a ação A se ele for um não terminal, ou se ele for um terminal, então na hora que a gente estiver verificando y na entrada, a gente já executa o A. Esquemas de tradução que podem ser implementados durante a análise sintática incluem os esquemas de tradução pós-fixados e uma classe especial que implementa definições L atribuídas, tá? Mas é bom destacar que nem todos os esquemas de tradução, tá, podem ser implementados durante o reconhecimento sintático, durante a análise sintática. Tá? Por exemplo, como um exemplo extremo de um esquema de tradução problemático que não pode ser implementado juntamente com a análise sintática, tá? Suponha que transformamos o nosso exemplo da calculadora de mesa em um esquema de tradução que imprime a forma prefixada, ao invés de analisar ela. Tá? Então, nesse momento, a gente pode observar que a gramática é a mesma que a gente utilizou, e aqui a gente tem as ações. Tá? Então, aqui a gente está printando já o mais, printando o vezes, tá? E aqui a gente está printando o valor que é retornado pelo analisador léxico. Tá? Então aqui a gente pode ver que está em pré-ordem, né? A gente tem primeiro está sendo executado a ação e depois vem as produções. Tá? Então, infelizmente, é impossível implementar esse esquema de tradução para essas produções e ações durante o reconhecimento sintático ascendente ou descendente, porque o analisador sintático teria que realizar ações de forma precipitada, tá? Como imprimir instâncias de asterisco ou mais, muito antes da gente saber se esses símbolos vão ou não aparecer na entrada. Então, qualquer esquema de tradução ele pode ser implementado da seguinte forma: ignorando as ações, tá? Analisando a entrada e produzindo como resultado uma árvore de derivação. Tá? Então a gente começa assim, ignora as ações, analisa a entrada e produz o resultado, como resultado, uma árvore de derivação. Em seguida, nós examinamos então cada nó no interior da nossa árvore de derivação, incluindo os filhos adicionais
a essa árvore de derivação para as ações que estão no corpo da produção, de modo que os filhos dessa árvore de derivação da esquerda para a direita tenham exatamente os símbolos das ações que estão no corpo da produção. Tá? Então faça um caminhamento por fim, né? Faça um caminhamento em pré-ordem na árvore e assim que o nó rotulado com a ação for visitado, a gente efetua essa ação. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo para finalizar, né? Então a figura mostra uma árvore de derivação para a expressão 3 vezes 5 mais 4 com as ações já inseridas. Tá? Então primeiro a gente fez somente a árvore de derivação, a gente montou somente a árvore de derivação, ignorando as ações. Tá? E depois a gente colocou as ações também na árvore de derivação, como a gente pode observar aqui. Tá? E se visitarmos o nó em pré-ordem, então a gente vai obter a forma pré-fixada da expressão, né? Mais vezes 3, 5 e 4. Então, se a gente for lembrar, o pré-ordem ele visita primeiro a raiz, depois a esquerda e depois a direita. Né? A raiz sub-árvore da esquerda e sub-árvore da direita. Então, L, então a gente visita o E, tá? Então, através do E a gente printa o mais, a gente continua na esquerda, tá? No E a gente printa o asterisco, tá? Daí a gente continua na esquerda, visita o T e printa o 3. Tá? Daí a gente volta para o E e printa o 5. Tá? Depois a gente então volta para o E e vai para o lado direito da nossa árvore, tá? Onde nós temos T, que a gente vai printar o 4, que é o último símbolo que nós temos. Tá? Então tá, pessoal, encerramos então o assunto de análise semântica. Muito obrigado a todos.